Bem, meus queridos, é uma alegria, estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra para vocês. E hoje nós vamos trabalhar um pouco a mensagem aí no livro do profeta Jonas. Diz assim a palavra de Deus: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava, cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Venham e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E que povo é o teu, ou de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele não tinha declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Oremos, meus irmãos, feche os seus olhos. Aleluia. Querido Deus e Santo Pai, a Tua palavra é santa, ela é viva, é a maior revelação que nós temos aqui, Senhor, de cima do altar. Que o Teu povo receba, meu Pai, esta palavra. Que esta palavra vá de encontro, Deus, ao coração de todo aquele, de toda aquela que entrou neste lugar, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, falar profundamente com cada um. Que cada um de nós estejamos com o coração, os nossos corações despojados, meu Pai, de tudo aquilo que é da carne. E que nós estejamos com expectativas de que hoje nós vamos sair daqui edificados. Nós vamos sair daqui, meu Pai, com um conselho do Senhor para as nossas vidas.
Espírito Santo, toma, Senhor. Toma essa palavra e leva. A obra é tua, Deus. É o Senhor quem faz a obra. Por isso, ministra no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a narrativa de Jonas começa na terceira pessoa, quando fala e veio a palavra do Senhor a Jonas. Aqui é uma narração. Alguém está contando essa história. Alguns estudiosos dizem que foi o próprio Jonas que escreveu este livro. Até porque quando chega no capítulo 2, a oração de Jonas é na primeira pessoa. Eu, Senhor, né? Então aqui é como se alguém estivesse narrando a história de Jonas. E essa história, irmãos, ela é uma história que fala a respeito de um profeta egoísta, um profeta medroso e um profeta intolerante. Jonas era essa pessoa. Mas nós vamos perceber que apesar dessas características não muito boas no coração de Jonas, o Senhor restaurou a vida deste profeta e o Senhor usa ele poderosamente. Esse profeta, ele também viveu em Israel no tempo de Jeroboão II. Esse profeta também profetizou muito tempo ali. E quando ele estava ali, foi bem perto da Assíria levar Israel cativo. Israel estava dormente. Israel estava adormecido, assim como Jonas, que desceu para o fundo do navio e dormia o seu sono profundamente. Israel estava vivendo um sono espiritual que nem percebeu. Chegou o dia dele ser levado para o cativeiro e nem sequer ele percebeu. Então isso tem um paralelo com a própria história do profeta Jonas. Nós vamos ver aqui no início, Deus dando uma ordem para ele. Deus falando, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Versículo 1 e 2. Versículo 2, Deus está falando, sai do teu lugar. Faz alguma coisa. Se mexe. Porque tem um povo que eu amo também. Mas a malícia deles, o pecado deles se tornou tão grave que subiu até mim. Então vai àquela grande cidade. E Nínive era uma cidade muito grande, irmãos. Naquela época, Nínive tinha aproximadamente 120 mil habitantes. Então, para aquela época, era uma cidade monstruosa. Era uma cidade monstruosa. E ali Jonas ouve a voz do Senhor, mas o versículo 3 vai nos dizer qual foi a atitude dele. Jonas se levanta, mas não para ir em direção aonde Deus mandou. Ele fez o caminho contrário, oposto. Diz a palavra que Jonas pegou, pois, para fugir da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, tem até o nome da cidade, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amados, nós estamos aqui, nós já podemos tirar uma aplicação para nós. Às vezes, nós agimos como Jonas. Às vezes, nós somos como crianças, às vezes. Você já percebeu que quando criança está brincando de se esconder de você, ela fica bem visível, mas ela fecha só o rosto. E ela pensa que você não está vendo, não é? A gente está vendo ela todinha. Assim somos nós. Nós temos essa falsa impressão de que podemos nos esconder de Deus, que podemos fugir da face do Senhor. Então Jonas pensava erradamente que, se afastando o máximo possível para Nínive, se afastando ali de Nínive para Jope, que era totalmente oposto, ele achava que ia se esconder de Deus. É o que acontece às vezes conosco. Muitas vezes, irmãos, nós temos fugas na nossa vida.
Nem sempre fugir de Deus é não querer estar na igreja. Nem sempre. Até porque nossa vida não se resume só estar na igreja. A vida cristã, quando eu creio em Jesus, quando eu busco Jesus para a minha vida, já estou dizendo, é para a vida. É para que eu seja sal, luz. É para que eu seja uma pessoa autêntica na presença do Senhor onde eu estiver. Muitas pessoas acham que só vem aqui fazer esse ritual de domingo, de quarta, de terça na célula, vai embora e acabou. Jonas era esse camarada. Eu sou israelita, eu já estou salvo, o resto que se exploda. Não quero nem saber, vou viver minha religião, vou cumprir aqui os rituais que me foi designado para cumprir e o resto que se exploda. E Jonas fugiu da presença do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós também estamos assim, fugindo da presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que nós fugimos da presença de Deus, Satanás já tem um navio preparado. Preste atenção. Toda vez que nós fugimos da presença de Deus, Satanás já tem um navio preparado para nos levar para bem longe da presença do Senhor. Porque Jonas, ele foi para um navio que ia para um lugar que não tinha nada a ver. E às vezes, nós saímos do propósito que Deus tem para nós, e nós fazemos a mesma coisa. Quer saber? Não quero mais esse negócio de igreja, não quero mais esse negócio de oração. Isso quando a pessoa se retira da igreja. Mas às vezes a pessoa está dentro da igreja e seu coração não quer. O seu coração não clama, não deseja essa presença, não deseja estar diante do altar do Senhor. Jonas foi esse camarada que se retirou da presença dele, pensando que ia se esconder, igual uma criança. Deus não vai ver não, Deus não vai ligar. O Salmo 139, ele diz para nós, para onde o salmista fala, para onde eu irei de diante de ti? Porque se eu for para o céu, lá o Senhor estás. Se eu descer para o Sheol ou para a sepultura, o Senhor também está lá. Se as mais densas trevas me encobrirem, ainda assim a tua mão está lá. Amém? Então, meus amados, não tem fuga. Diante de Deus não tem fuga. E aí nós vamos continuando aqui a narrativa. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Irmãos, preste atenção. A tempestade foi enviada por quem? Quem foi que mandou a tempestade? Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tem horas, tem períodos na nossa vida que nós não devíamos estar passando por tempestade. Mas a gente passa por tempestade muitas vezes quando nós saímos da presença de Deus. Quando nós largamos, nós saímos dos pés do Senhor, quando nós deixamos o altar do Senhor para seguir o nosso coração, para seguir os instintos da nossa carne. Mas, irmãos, não esqueça de uma coisa: Deus está no controle de tudo. Como é que eu vou fugir de um Deus que conhece todas as estrelas, que sabe o nome de cada uma delas? Irmãos, pensa. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, tem milhares de estrelas. Pastor Davi outro dia deu uma aula de geografia aqui, que nós saímos daqui de queixo caído com aquela aula. Ninguém esquece até hoje dos planetas, das galáxias, dos astros. Milhões! E o Senhor conhece. Cada uma pelo seu nome. Você acha que esse Deus, Ele não sabe onde você está?
Ele não sabe o que você pensa. Ele não sabe os desígnios do teu coração e do meu. Ele não sabe para onde nós estamos fugindo. Irmão, sabe o que é mais triste? Nós somos as únicas criaturas que desobedecemos a Deus. Nós que somos a coroa da criação, somos os únicos que desobedecemos a Deus. Porque nessa narrativa você vai ver que Deus falou para quem? Para o vento. Deus mandou o vento. E o vento obedeceu. Soprou. Quando os discípulos viram, temeram ali aquela tempestade também que estava a ponto de afundar o seu barco. E Jesus chega. Jesus só fala, aquieta-te mar, aquieta-te vento, aquieta-te mar. Cessou a tempestade. E eles disseram o quê? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Era espanto. Irmãos, os discípulos estavam andando com Jesus, mas não conhecia Jesus ainda. Tem muitos de nós que estamos andando com Jesus, mas nós não temos noção do poder dele. Porque se tivéssemos, nós não desobedecia a sua vontade. Nós abriríamos os nossos ouvidos espirituais para escutar a voz de Deus. Esse Deus que manda na natureza, dá ordem ao vento, ele vai. E você vai ver também que Deus deu ordem ao peixe depois, o peixe também foi. Mas Deus fala para o ser humano, filho, faz isso. Não faço. Deus tem milhares, centenas de promessas, centenas e milhares de promessas para nós. E essas promessas é tudo para o nosso bem. Todas. Deus não tem nenhuma promessa ruim para nós. As promessas ruins não são para nós. O que tem, as maldições que tem lá, é para quem está fora da vontade de Deus. É para aquele que não obedece à palavra do Senhor. Mas para o povo de Deus, ele tem algo preparado bem melhor. O profeta Jeremias vai dizer, eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Queridos, Deus tem coisas boas para nós, mas a dureza do nosso coração nos faz inverter o caminho que Deus está mandando nós ir. O caminho correto, o caminho estreito, o caminho difícil, que é aquele que nós devemos seguir, a gente não quer. A gente prefere o caminho largo. Fazemos como crianças. E quando nós estamos lá, sem poder sair do buraco, é que a gente vai se lembrar que tem alguém que nos ama. Que tem alguém que nos quer bem, que tem promessas para nós. Amados, então a tempestade começou a soprar. Começou uma tempestade terrível. E os marinheiros, diz aqui no versículo 5, que eles temeram, né? Tiveram medo. Irmãos, imagina um mar tenebroso. Pensa aí o mar. Pensa um navio bem simples. Naquela época os navios eram simples. Eles eram navios rasos, eles não eram com a estrutura que tem hoje, como foi, né, a estrutura de grandes navios, como a gente viu do Titanic. Ainda assim, o Titanic, com toda aquela estrutura, afundou. Né? Então, diz que o vento soprava. Soprava do hebraico significa enraivecer, agitar. Deus mandou aquele vento com fúria. Para quê? Para que chamasse a atenção de Jonas. Não era para chamar a atenção dos marinheiros. Era para chamar a atenção de Jonas. Mas Jonas onde é que estava? Dormindo. Sossegadamente. Irmãos, muitos de nós estamos como Jonas. O barco está balançando, está acontecendo alguns processos na nossa vida e a gente não faz nada para mudar essa situação. Não se move, faz de conta que não está vendo. Anda para lá e para cá, o barco em tempo de afundar, e o camarada não acorda para a vida. Nós temos um arsenal de guerra para lutar contra Satanás,
para lutar contra nossas vontades, contra o nosso corpo, para matar os desejos do nosso corpo. A palavra de Deus é esse arsenal de guerra. Nós temos uns apetrechos que nós podemos usar. A oração também. O pastor Davi falou, quarta-feira, a oração não entra de férias, não entra mesmo. Sabe por quê? Porque o inimigo não entra de férias. Ele não entra. O inimigo, ele está constantemente querendo brecha na tua vida. E se ele achar legalidade na tua vida, a tempestade vem. E a tempestade vem para arrebentar. Para que você acorde. Para que você escute o que é que Deus está te falando. Então, amados, nós vimos que aqui aqueles homens começaram a estranhar aquilo. Né? Começou a estranhar, porque eles eram experientes. E eles começaram a clamar, e aí o capitão do navio falou, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Porque enquanto eles clamavam, o capitão fica procurando uma solução. Quando ele desce no convés do navio, lá embaixo, quem é que está? Jonas dormindo. Não é? E muitas vezes também é assim, amado, na igreja. A tempestade se faz, né? A gente batalha, ora de um lado, corre de outro, e muitos de nós dentro da igreja ficamos dormindo. Não levanta um dedo para absolutamente nada, nem sequer pela sua própria vida, quanto mais clamar pelo outro. O mar está soprando e as pessoas estão ali, andando como zumbi. Ai, eu estou fraco. Ai, eu estou fraca. Pastor, eu quero uma oração. Ora você. Sai do teu casulo. Sai do teu casulo. Vem, põe teu joelho no chão na tua casa. Vem às quartas-feiras, ora. Clama pela tua família. Essa palavra, irmãos, é para nos sacudir mesmo. É uma palavra proposital da parte de Deus e não minha. Irmãos, essa palavra foi tão imediata. Esse fim de semana não seria eu que ia pregar. Pastor Davi estava nas correrias e eu senti de ligar para ele. Pastor, como é que tá? Vai pregar tal? Pastor, estou com tanta correria com esse encontro de casais, está bem corrido para mim. Você pode pregar? Eu falei, estou dentro. Aleluia. E essa palavra já estava fervendo ali no coração, irmãos. Você sabe? Toda tempestade tem uma razão de ser. Não tem tempestade na tua vida que seja sem propósito. Ou é pecado, ou a pessoa está fugindo da face de Deus, como Jonas. Ou, resumindo, se a pessoa deu brecha na vida dela, o inimigo entrou, já resume tudo. Pecado. A tempestade na nossa vida, ela vem mais por essa razão. Porque muitas vezes nós sofremos lutas, passamos retaliações, quando o inimigo se levanta também contra a igreja, porque vê que a igreja está clamando, que a igreja está remando, que a igreja está avançando, o inimigo também se levanta. Mas a tempestade é diferente, você sabe. Igual a Jonas, ele sabia por que a tempestade estava soprando furiosamente. Ele sabia. Então, irmão, me diga se você não sabe. Responda para você mesmo, se você não sabe já por que é que o barco lá está saculejando na tua casa, por que é que o negócio está quase dando errado lá, está quase a ponto de ir a pique. Você sabe. Nós sabemos dentro de nós. O Espírito testifica, o Espírito de Deus, ele nos mostra quando nós estamos fora da vontade de Deus. E às vezes nós maquiamos, nós falamos, eu não sei por que está acontecendo isso comigo. No fundo a gente sabe. Bem no fundo a gente sabe por que é que está acontecendo. A desobediência, amados, gera terríveis tempestades na nossa vida. Aprenda a obedecer à voz de Deus. Dói? Dói. Obedecer à voz de Deus dói. Mas dói muito mais você estar fora da vontade de Deus e Satanás pisar na tua cabeça. Satanás esfregar a tua cara na lama. Oferecer os lixos que ele tem para a tua vida
vai dando corda. Satanás é assim, irmãos, ele vai dando corda para você. Se você sai da presença de Deus, vai aparecer um monte de coisa que parece bem legais. É os navios, né? O navio está lá para te levar para Tarsis, para bem longe da presença de Deus. E aí você fala, aqui é bem melhor. Vou ficar acomodadinho aqui, porque aqui não tem cobrança, pastor não pega no meu pé, pastor não fica falando para vigiar, pastor não fica repreendendo quando eu faço coisa errada, pastor não fica vigiando minha vida. Então aqui, estou longe. Querido, o pastor não está vigiando mesmo, mas o pastor dos pastores está. Né? O pastor dos pastores, ele está olhando para dentro de nós, ele está vendo a nossa fuga sorrateira. Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, lançavam no mar suas fazendas que estavam no navio para o aliviarem do peso. E Jonas, porém, desceu para os lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se e disse-lhe, o 6, que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. Irmãos, aqueles marinheiros, eles eram pessoas experientes. Eles estavam atravessando aquele mar. Era numa época tranquila, porque eles sabiam os períodos das tempestades. Foi por isso que eles estranharam. E aí, quando ele encontrou Jonas, falou, vai, ora, levanta, dormente. Eu comecei a rir quando eu li essa passagem. Porque eu lembrei, sabe de quê? Quando tem um problema, quando tem uma enfermidade, todos os teus conhecidos começam a fazer corrente de oração. É ou não é? Gente, ora, gente, está morrendo. Aí vai, pede para o macumbeiro, pede para o católico, pede para o evangélico. Se der certo, o importante é que a pessoa fique sarada. Não importa qual for o Deus que abençoou. É as correntes de oração, irmão. É assim que esses homens agiam, porque esses homens, eles eram da região da Fenícia. E esses homens, cada um tinha um Deus diferente. Então o que ele estava dizendo para Jonas? Clama, porque talvez o teu Deus responda. E essa tempestade vai passar. Mas Jonas não declarou nada, continuou lá. E dizia, o versículo 7, dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Amados, ninguém se esconde de Deus. Ninguém se esconde do Senhor. Quando a sorte cai sobre ele, aqueles homens já se voltam para ele, ali no versículo 8, e já vai indagá-lo, porquê, de onde ele é, de onde você vem, qual é a tua... Naquela época era comum as pessoas lidar com esse negócio de sorte, ainda hoje, né? Hoje tem gente ainda que vai atrás de alguém para ler a mão, para saber o futuro, né? Naquela época era assim. Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos uma passagem, se eu não estou enganado, em Êxodo, que fala do Urim e do Tumim, duas pedras colocadas, né, sobre o coração do sacerdote. Então, quando eles estavam passando por algumas dificuldades, alguma dúvida para escolher alguém para colocar no ministério, ou, né, para que Deus revelasse alguma coisa, eles lançavam o Tumim, o Urim e o Tumim, que eram duas pedras, uma positiva, outra negativa, de cores diferentes. Então, o sacerdote lançava aquelas pedras. Mas era diferente. Diferente por quê? Deus já instituiu aquele meio para eles. Naquela época, eles não iam buscar, como nós temos acesso hoje, o Espírito Santo, irmão, habita dentro de nós. Você tem Deus dentro de você. Você anda constantemente, você tem esse ministério sacerdotal sobre você. Mas as pessoas naquela época precisavam consultar o sacerdote. E o Urim e o Tumim, quando era lançado, dava uma direção. Mas isso não é escapatória para nós querer ir em busca da sorte, lançar sorte. Isso foi uma coisa que Deus fez no Antigo Testamento. No Novo, você nem ouve mais falar em Urim e Tumim. Porque o justo, ele vive pela fé. E a fé em Jesus Cristo.
A fé no Filho de Deus. Então, amados, quando eles descobriram quem era Jonas, lançaram sortes ali, eles foram perguntar, né? Achei aqui, irmãos, a passagem, eu até anotei mesmo, ó. Êxodo 28:30, no peitoral do juízo, Êxodo 28:30. No peitoral do juízo porás o Urim e o Tumim, e estarão sobre o coração de Arão. Quando ele entrar perante o Senhor, Arão levará continuamente o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração perante o Senhor. Então era assim que eles viam, né? Tinha a direção de Deus. Então essa atitude de Jonas, irmãos, nos ensina o seguinte: que nós precisamos ser rápido para obedecer à voz de Deus, não esperar essa tempestade chegar. Porque Jonas sofreu. A Bíblia não diz com mínimos detalhes, mas se for fazer um estudo minucioso a respeito de Jonas, você vai ver que ele sofreu muito. E aí, irmãos, continuando aqui, eles então, perguntando de onde ele era, declara-nos: tu, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és? E ele disse: sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que você fez isso? Eles sabiam, os homens, que ele fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Amados, nós vimos aqui, esse medo deles, é porque aqueles homens, eles tinham medo da ira dos deuses. Hoje nós temos que andar pela fé. Nós temos um Deus que é amoroso, misericordioso. Nós não temos que andar diante de Deus mais com medo, toda hora com medo da ira de Deus. Deus é amor, Deus é juízo, mas nós devemos lembrar que nós temos um Deus de amor, um Deus que zela por nós, um Deus com todas aquelas qualidades que o pastor Davi começou: Deus santo, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós temos esse Deus. Então aqueles homens ficaram com muito medo. E aí eles perguntaram, né, se encheram de temor. E perguntaram: o que vamos fazer agora? Né? O que vamos fazer agora? A pergunta está no versículo 11. Que faremos nós para que o mar se acalme? O que é que eles estavam dizendo? Como é que se cultua esse Deus de vocês? Porque nós precisamos saber o que é que vai aplacar a raiva dele. Eles temeram. Amado, aqui tem uma lição para nós nesse lugar, nesse trecho da Bíblia. Tem uma lição para nós muito importante. Nós devemos ter cuidado com quem entra no barco da nossa vida. Tome cuidado. Tenha cuidado com quem você anda. Cuidado com suas amizades. Porque tem gente que entra na tua vida e causa tempestade. Tem gente que entra na tua vida e causa tempestade. E pode ser que seja até pessoa que está dentro da igreja, que diz que anda com o Senhor. Mas a Bíblia fala o quê? Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Cuidado. Seja seletivo. Eu falo para os meus filhos lá em casa: cuidado com quem você anda. Nesse mês passado, eu fui trabalhar um sábado para compensar o feriado, um dia do feriado, e era também a festa da família. E eu precisava estar lá para trabalhar, e também participei com Samuel, que é aluno na escola lá que eu trabalho. E Daniel queria ir na casa de um amigo. Mas eu falei: quem é esse amigo? Ah, é lá da escola, é gente fina. Eu falei: gente fina? Eu não conheço. É gente boa, eu não conheço. Não sei a origem dessa pessoa. E aí eu citei um exemplo para ele, de uma reportagem que eu vi, da mãe e do pai chorando, dizendo que o filho era um menino bom, não saía de dentro de casa. No dia que saiu para ir para uma pista de skate lá, chegou uns camaradas lá atirando nos outros que estavam lá na pista e matou ele também. É isso que eu te falo.
Cuidado com quem entra no teu barco. Cuidado com tuas amizades, cuidado com quem você anda compartilhando tua vida, porque tem gente que causa tempestade. Aqueles marinheiros não tinham culpa de nada, mas Jonas causou um rebuliço na vida daqueles homens. Irmãos, e eles ainda foram tão compassivos, porque quando Jonas falou quem ele era, né, e falou como eles deveriam fazer, a narrativa diz aqui, ó, versículo 13: entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Aqueles homens estavam tentando salvar a vida de Jonas. Não, mesmo você estando em desobediência contra o seu Deus, vamos lá, nós vamos tentar te ajudar. Só que chegou uma hora que eles perceberam, falou, não dá mais. Não dá mais, camarada, você vai pagar seu preço só. E deixaram ele lá nas águas. Lançou ele nas águas. Porque eles perceberam que aquilo ali ia dar mal, ia dar ruim para eles. Então, amado, cuidado. Muito cuidado, seja seletivo com amizades, com quem você anda, com o que estão falando para você. Cuidado com os conselhos aí de fora, porque Satanás não tem conselho bom para a tua vida. Conselho bom quem tem para você é Deus. É a palavra de Deus. É essa palavra que tem conselhos bons para nós. Então, nós vamos ver que quando eles perceberam, né, que Jonas estava em desobediência, lançou ele no mar, e o que aconteceu em seguida? O mar se aquietou. O mar se aquietou. O versículo 15 diz, levantaram Jonas, lançaram ao mar, e cessou a sua fúria. Amém? Então existe, irmãos, situações na nossa vida que é necessário a gente ser cautelosos. Se Deus está falando algo com você, obedeça hoje. Não espere passar pelo que Jonas passou. O capítulo 2 aqui, ó, vai dizer o seguinte, quando Jonas, o 17 diz que Deus preparou um peixe. E o versículo 1 do capítulo 2 diz, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. Irmãos, não espere chegar na situação de você estar literalmente no inferno, vivendo o inferno em vida, para você clamar ao Senhor. A hora é agora. A palavra de Deus fala lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15, eu não esqueço esse versículo nunca mais, que foi o versículo que eu me converti. Êxodo 3, 15, se hoje ouvir a minha voz, não endureça seu coração. Se hoje o Senhor falar com você, não endureça o seu coração. Irmãos, a igreja do Senhor, Deus chamou cada um de nós, Ele designou cada um de nós com um propósito. Não fuja do propósito que Deus tem para a sua vida. Ah, mas é difícil, pastor. Ah, é difícil demais. Não fuja. É melhor ser difícil com Deus do que você ser massacrado e massacrada lá fora. Tem recompensa sim para quem anda com Cristo. Jesus veio até nós, irmãos, com um propósito, com uma missão, morrer pela sua igreja. Morrer pela sua igreja. Cristo quer apenas comunicar o que ele viu em Deus. Por isso, ele não fez a sua própria vontade. Ele disse, eu vou realizar a obra do meu Pai. Ele tomou o caminho da cruz, da via dolorosa, onde foi massacrado, seu sangue ficou jorrando pelas ruas de Jerusalém, mas ele não largou a cruz. Não despreze a sua cruz, tomou essa cruz, vai até o fim. Porque a palavra do Senhor fala, quem olha para trás não é digno do reino dos céus. Não é digno. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. Isaías 53:5 diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Nós cantamos isso aqui muitas vezes. A missão que o Pai atribuiu a Jesus, irmãos, é a missão de salvar, de retirar a humanidade do reino das trevas e reconduzir à luz. Por isso, nesta noite, o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Você precisa viver fazendo o que Deus quer e não o que você quer. Provérbios fala: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aleluia. Aleluia. Amado, o inimigo pode te oferecer coisas melhores, mas o fim deles é a morte. O fim deles é a morte. O propósito de Deus ainda está valendo para a tua vida. O propósito de Deus está valendo para aquele que saiu do barco, para aquele que está abandonando o barco. O Senhor está te chamando. Volta para dentro do meu propósito, para que você não venha enfrentar tempestades, para que Satanás não venha desfigurar a minha imagem, porque você é a minha imagem e semelhança. Amém? Glória a Deus.